Hoje, então, o assunto é o Whey Protein e para que ele serve, da série Desvendando a Suplementação. Meu nome é Luana Flores, nutricionista funcional, e hoje nós vamos aprender o que realmente é o Whey Protein, que é uma proteína de alto valor biológico. O que isso significa? Que tem alto valor para o reparo do nosso organismo. Sim, porque uma proteína é como uma palavra, que é feita de letras. Então, essas letras da proteína são os aminoácidos essenciais. Essenciais ao reparo do nosso organismo, porque o nosso organismo precisa ser reparado todos os dias, exatamente, todos os dias, durante a noite de sono, a gente faz reparo de todos os nossos órgãos, cérebro, sistema de defesa, musculatura, absolutamente tudo. E nós precisamos desses aminoácidos essenciais. É como se eles fossem os tijolos dessa construção ou desse reparo celular que a gente tem que fazer diariamente. Então, por isso, o Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico, assim como os ovos, as carnes, frango, peixes. Das proteínas vegetais nós temos as leguminosas, nós temos as frutas oleaginosas como castanhas, os nuts em geral. Mas o Whey Protein é um alimento e não um suplemento alimentar, justamente um alimento como ovos, como carnes, onde a gente consegue uma grande quantidade desses aminoácidos essenciais numa dose. Mas não é uma suplementação, é um alimento, é a proteína do soro do leite. É o soro do leite, mas que é industrializado de uma forma que a gente consiga tomá-lo separadamente do resto do leite. Porque o leite também tem a lactose e tem a caseína, que é outra proteína, que é uma proteína mais inflamatória e que a gente não quer. Nós queremos o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, e não a proteína do leite, que é a caseína, e sim do soro do leite, que tem todos esses aminoácidos essenciais, esses tijolinhos, essas letras para a construção dessas palavras, e que é muito interessante para todo o nosso reparo. E não só o reparo das nossas estruturas musculares, como o Whey Protein foi visto durante muito tempo para o exercício físico, e sim para todo o nosso organismo. Tanto que hoje em dia, como um alimento e não um suplemento, nós podemos usar para crianças, adolescentes, idosos, principalmente os idosos têm muito benefício com Whey Protein, porque eles têm uma diminuição de digestibilidade. Com a idade, a gente vai perdendo o poder de digerir proteínas. A gente vai perdendo o ácido clorídrico, que digere essas proteínas, né, que hidrolisa essas proteínas. E o Whey Protein tem uma facilidade de digestão, de mais fácil digestão e absorção. Então, é uma proteína, um alimento muito interessante, inclusive para os idosos, para diminuir a perda de massa muscular ao longo da vida. Então, assim, o Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico porque tem todos os aminoácidos essenciais, ou seja, todas as letras para o nosso reparo. O aminograma que se chama, que é o nome que se dá a essa cadeia de aminoácidos que tem no Whey Protein, é muito completa, ou seja, tem todas as palavras do alfabeto, digamos assim, que a gente precisa para um bom reparo de todas as nossas estruturas celulares. É muito importante entender que o Whey Protein realmente pode fazer um grande benefício em termos de reparo, porque também tem aumento de IGF-1. IGF-1 é uma substância que aumenta os fatores de reparo de todo o nosso organismo e estimula a produção de GH, que é o hormônio de crescimento que, fora da época de crescimento, serve para aumentar o reparo de todas as nossas estruturas durante a noite de sono, diminuindo o nosso envelhecimento, melhorando o nosso anti-aging e fazendo com que a gente tenha uma performance orgânica e metabólica melhor, com um metabolismo mais reparado durante todo o nosso dia, depois de uma boa noite de sono.
Então o whey protein tem essa capacidade, essa proteína de aumentar esse IGF-1, o GH e por sua vez o reparo de todo o nosso organismo, melhorando as nossas estruturas. E isso é um grande benefício para longevidade. Quando nós estamos falando de exercício físico, obviamente o whey protein é uma proteína super completa que melhora o reparo da nossa estrutura muscular. Mas, além disso tudo, melhora também o nosso cérebro, melhorando os nossos neurotransmissores, que são substâncias feitas de proteína que é feita de aminoácidos essenciais, desses tijolinhos que nós temos no whey protein. Então a gente também tem uma melhor performance de formação de neurotransmissores, dessas substâncias do bem, que melhoram a nossa qualidade de vida e a nossa performance. Seja para trabalho, seja para pensamento mais rápido, acuidade cerebral, entendimento lógico, memorização. Tudo isso é feito através de neurotransmissores que o whey protein tem a capacidade de recuperar, de formar, de melhorar. Claro, gente, nós temos que entender que nada é uma coisa só, uma andorinha não faz verão. Isso tudo depende de boa noite de sono, de uma boa alimentação completa, de vitaminas, minerais, antioxidantes. Então é importante toda a montagem desse quebra-cabeça para que realmente a gente tenha essa qualidade de vida, esse aumento e qualificação do nosso organismo. Mas o whey protein é uma boa proteína para tudo isso, sendo do soro do leite. Mas não é só isso. Como escolher o melhor whey protein, a melhor proteína? Nós precisamos entender que existe a concentrada, isolada e hidrolisada. E isso é uma grande dúvida. Concentrada é quando a gente concentra essas proteínas do soro do leite neste alimento ou suplemento alimentar. Não é nem de longe a melhor de todas. No concentrado, nós temos um nível de absorção de 70% dessa proteína e demora em torno de 30 minutos para começar a absorver, a digestão e a absorção, tá? Então, mais ou menos a absorção de 70% da proteína desses aminoácidos e uma digestão que demora em torno de 30 a 40 minutos, que ainda assim é muito fácil, né? Muito interessante para quem tem dificuldade de digestão ou então uma desbiose intestinal, que é um aumento de inflamação, sobrecarga do sistema digestivo. Ainda assim é interessante esse whey protein concentrado. Mas ele não é o mais limpo. Como ele é concentrado ali, essa proteína do soro do leite, mas não é isolado, a gente tem muito resquício de lactose, de caseína, que são outras substâncias no leite que a gente não quer quando a gente está justamente querendo isolar só a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Daí nós passamos então para um isolado, que é super interessante, que daí sim a gente isola só a proteína do soro do leite, sem esses restos e traços de lactose, de caseína, que é o que a gente não quer que venha junto. Bom, o nível de absorção passa para 85 a 90% de toda a proteína, esses aminoácidos essenciais, essas letras do alfabeto que a gente quer, do whey protein, dessa proteína. Então passa para 85 a 90% e nós temos uma digestão e absorção que começa em 15 minutos, muito mais fácil, de fácil digestão e absorção. E além disso, nós temos ainda o hidrolisado. O hidrolisado já é a proteína isolada, super limpa, só que ainda sofre um processo de hidrólise, ou seja, de quebra dessa proteína em unidades menores, de mais fácil absorção e digestão. Então a gente absorve melhor ainda, porque já vem com esse trabalho feito que o organismo não precisa ter todo esse desgaste, mais esse desgaste, mas a absorção passa para 95%, que é super interessante. E a gente tem uma digestão em torno de 7 a 8 minutos. Bom, é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, mas não é necessário. A gente já viu que o isolado é muito interessante.
O isolado já absorve 90%, digere em 15 minutos, é super interessante. E o hidrolisado é um isolado que já foi meio pré-digerido para facilitar mais ainda. Isso faz realmente diferença para quem tem grandes problemas digestivos ou para quem é idoso, que daí já tem uma digestão muito mais difícil. Para alguns problemas de saúde que têm relação com o trato digestivo também é muito interessante. Ou então para atletas de alta performance, que vai fazer a diferença da absorção em 7, 8 minutos. Senão o isolado já é muito interessante e super limpo, onde a gente consegue um ótimo resultado. Precisa, Luana, tomar o whey protein? Faz realmente grande diferença? Bom, na nossa vida moderna pode ser muito interessante. Necessário não é, não existe nenhum alimento ou suplemento que todo mundo precise tomar ou que a gente seja obrigado a tomar para ter algum resultado. Nós podemos ter uma alimentação super limpa, rica em outras proteínas, super naturais essas proteínas, onde a gente consegue todos os aminoácidos essenciais, todas essas letras do alfabeto. Mas numa vida corrida moderna, pode ser muito interessante a gente fazer uso do whey protein para completar as proteínas do dia. Fazendo um cálculo aí para quem faz exercício, que a gente deve fazer exercício, em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente realmente precisa de uma quantidade alta de proteína, onde cada frango, carne que a gente come, 100 gramas, nós temos 25 gramas de proteína pura. Então, muitas vezes, fazendo esse cálculo, onde a gente precisa de mais de 100 gramas de proteína pura, o whey protein pode ser um bom recurso para completar essa proteína do dia. Não tem uma ligação direta com o exercício físico. Nós podemos usar o whey protein como proteína da nossa alimentação. Assim como a gente está usando em algumas refeições os ovos, o frango, carne, peixes, nós podemos usar o whey protein em determinadas refeições intermediárias para facilitar a nossa vida, com uma proteína que é fácil de a gente fazer em horários intermediários, sem muita dificuldade para conseguir completar as proteínas do dia e com um grande nível de absorção e uma proteína super limpa, de alta qualidade, tá? Então pode ser um bom recurso a ser usado o whey protein por todas as pessoas, como eu já disse antes, desde crianças, adolescentes, pessoas adultas, praticantes de atividade física mais ainda, mas também para os idosos, tá? Então, interessante para todas as pessoas, pode ser usado como parte da nossa alimentação do dia a dia, como alimento proteico e não como uma suplementação extra para quem faz exercício. Muito embora quem faça exercício se beneficie muito, porque a gente precisa de mais proteína ainda, né? Passa aí 2,5 gramas por quilo de peso de proteína e muitas vezes é difícil a gente completar essa proteína só com alimentos naturais. Outro detalhe, não adianta a gente comer muita quantidade de proteína só no almoço e na janta. Nós temos uma limitação para absorver proteína por período, em torno aí de 30 a 50 gramas de proteína por período do dia. Depende do nosso metabolismo, tipo físico, idade, situação digestiva e uma série de detalhes. Então, é muito importante que a gente entenda que proteína ao longo do dia mais fracionado é muito interessante para a gente ter um melhor reparo do nosso organismo, metabolismo, órgãos e também da nossa massa muscular, claro, com toda certeza. E daí o whey protein pode entrar como um recurso muito interessante nessa alimentação, nessas refeições intermediárias, tá certo? Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre o uso do whey protein, sobre os tipos de whey protein. Então, muito obrigado por todos que estão assistindo esse vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilha também, segue o canal, que nós vamos ter sempre vídeos sobre entendimento de suplementação, alimentação, tipos de dieta e tudo mais ligado ao mundo da nutrição, tá bom? Deixa o like aqui se gostou do vídeo e até a próxima!